Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria trazer a seguinte pergunta pra vocês: quanto vocês acham que o filme do Batman, que vai chegar na semana que vem, vai fazer no seu final de semana de abertura, na sua bilheteria norte-americana e na sua bilheteria mundial? Eu queria que vocês dissessem aqui nos comentários, porque é o tema do vídeo de hoje. Então, vamos lá! Pessoal, como vocês sabem muito bem, né, só vocês olharem aqui no meu cenário aqui, o Batman é o meu herói favorito. Eu gosto muito do Batman desde a época dos desenhos animados, que eu assistia de madrugada na Warner Channel, né, eu passava horas assistindo, porque eles sempre passavam reprises, né, daquele Batman clássico. Eu gostei muito da maioria dos filmes, eu gostava inclusive dos filmes do Joel Schumacher, né, do Batman Eternamente, do Batman e Robin. Depois eu acompanhei o Batman Begins, né, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, então eu acompanhei praticamente a jornada cinematográfica do Batman. Então eu decidi fazer uma análise mais ampla do herói que é o Batman na sala de cinema, desde o seu primeiro lançamento cinematográfico, e depois eu vou dar minha previsão a respeito desse último filme que vai ser lançado agora em 2022, possivelmente, né, o primeiro de uma trilogia. E obviamente que eu vou analisar os números, mas não tem como eu ter certeza de nada. Eu tô tentando ser o mais positivo possível, porque pelo que eu tô vendo a receptividade tá bem alta, as pessoas que já assistiram o filme parece que estão gostando, a gente já ouviu falar pelo menos das primeiras impressões. Eu acho que a receptividade desse filme vai ser positiva e ele vai ter pernas longas na sala de cinema, e não só isso, eu acho que a abertura vai ser muito boa. Porque vale a gente lembrar, a gente não tem um filme solo do Batman já fazem 10 anos, e muitas pessoas argumentariam que a gente não vê um filme bom solo do Batman já fazem 14 anos, se eu não me engano, né, desde o lançamento do Cavaleiro das Trevas. Então, agora a gente tá vendo um retorno triunfal, né, do Batman. Lembrando que eu gosto do Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas muitas pessoas odeiam o filme, eu não entendo muito bem o porquê, mas eu admito que não é tão forte quanto o Cavaleiro das Trevas com o Heath Ledger. Mas antes de falar do filme do Matt Reeves, estrelado pelo Robert Pattinson, que vai chegar já na próxima semana, eu queria, como eu disse, dar uma analisada no histórico dos filmes do Batman. Começando, obviamente, pelo Batman de 1966, que eu vou analisar bem rapidamente porque não existem muitas informações, né, a respeito da bilheteria. Eu fiz aqui um gráfico para cada grande lançamento do Batman, né, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então aqui, como vocês podem ver, né, ó, o orçamento de 1,5 milhão. Né, ó, uma abertura que eu não consegui encontrar qual foi a abertura do filme. Ele fez 1,5 milhão na bilheteria norte-americana e 3,9 milhões nas bilheterias mundiais. Mas esse filme é meio irrelevante, né, para o vídeo de hoje. Eu vou focar principalmente a partir do Batman de 1989, obviamente com Michael Keaton e com Jack Nicholson. O filme, como vocês podem ver aqui no quadro, teve um orçamento de 35 milhões de dólares. Foi um filme com um custo bem alto para a época, né, em 1989, e o filme abriu com 40 milhões de dólares. Vocês que acompanham aqui o canal sabem muito bem que um filme que já faz mais do que seu orçamento no primeiro final de semana é um resultado muito bom, né? E ele acabou fazendo 251 milhões, ou seja, teve um multiplicador muito alto nos Estados Unidos e acabou fazendo 411 milhões nas bilheterias mundiais. Lembrando que nessa época ainda era muito mais comum o filme fazer um resultado bem melhor no mercado norte-americano do que no resto do mundo inteiro, e é o que a gente tá vendo aqui, né? Ele fez 251 milhões nos Estados Unidos e não chegou nem perto, né, de 250 milhões fora dos Estados Unidos. Então esse filme teve realmente um resultado sensacional, e ele foi seguido pelo Batman O Retorno, né, do Michael Keaton, de 1992, que não foi tão bem aceito. O filme foi julgado como muito sombrio, muito cartunesco, né, digamos assim. Parece que o Tim Burton entrou muito dentro daquele mundo, dentro da cabeça dele, e o filme acabou tendo um orçamento mais alto, na casa de 65 milhões, uma abertura de 45 milhões, né, que foi uma abertura acima da abertura do seu anterior, só que acabou fazendo 162 nas bilheterias norte-americanas e acabou fazendo 266 milhões ao redor do mundo todo. Então caiu de mais de 400 milhões para 266. Muitas pessoas falam hoje, pô, por que o Tim Burton não completou a sua trilogia? Por que ele não quis completar? Não é nem o caso dele querer ou não, porque o segundo filme foi muito abaixo do seu antecessor. E aí, vocês sabem muito bem, o Tim Burton foi substituído pelo Joel Schumacher para o filme Batman Eternamente. E aqui eu coloquei Batman para sempre, né? Eu confundi o nome, não é Batman para sempre, é Batman Eternamente, se eu não me engano. Aqui no Brasil, o filme teve um orçamento de 100 milhões de dólares, então eles aumentaram consideravelmente o orçamento. Só que o filme teve a maior abertura, com 52 milhões de dólares, né? Já no seu primeiro final de semana. 184 milhões nas bilheterias norte-americanas e 334
ao redor do mundo todo, então foi um aumento sim, se a gente comparar, né, com o segundo filme do Tim Burton, o primeiro filme do Joel Schumacher. Eu sei que isso pode surpreender muitas pessoas, mas é a realidade. E depois, né, o Batman e Robin, que é conhecido como um dos maiores desastres aí do mundo dos filmes de super-herói. O filme estreou em 1997, teve um orçamento ridiculamente alto de 160 milhões, né? Colocou um elenco ali, colocou Uma Thurman, colocou o Schwarzenegger, colocou o George Clooney, né? Trouxe muita gente para fazer parte desse filme. E o filme acabou não correspondendo, né, com 42 milhões de abertura. Ele fez 107 milhões só, então, de longe, as piores pernas, né? Até o momento, o filme não conseguiu nem criar um multiplicador 3 e uma bilheteria mundial de 238 milhões. Então, o filme teve um orçamento altíssimo e uma das piores bilheterias dentro da franquia. Na verdade, a pior, né, considerando que o filme Batman: O Retorno fez 266. E aí veio uma grande seca, né, de filmes do Batman entre o último filme do Joel Schumacher e o primeiro filme do lendário Christopher Nolan. O filme Batman Begins chegou em 2005, então a gente ficou um período aí de cerca de 8 anos sem novos filmes do Batman, até que o Batman Begins chegou e não surpreendeu nas bilheterias. Eu lembro que nessa época eu já acompanhava, né, eu acompanho desde o lançamento do Senhor dos Anéis, então eu já acompanhava. Batman Begins não foi um grande sucesso, né? O filme custou 150 milhões de dólares, teve uma abertura de 48, então foi uma abertura, digamos assim, na média dos filmes do Joel Schumacher, né? Que não foi um aumento, não foi uma melhora muito grande. E aí o filme fez 206 milhões de dólares em território americano e 376 milhões ao redor do mundo todo. Novamente, 376 milhões não é um resultado sensacional, é abaixo do primeiro filme com Michael Keaton. Então, anos depois, considerando a inflação, considerando tudo que mudou, o filme conseguiu fazer menos do que o primeiro. Só que o filme teve um multiplicador muito bom, a Warner gostou, né, do filme, gostou do Christopher Nolan, né, na direção de um filme do Batman, e deram mais uma chance pra ele. Obviamente, a gente sabe o que aconteceu com o filme O Cavaleiro das Trevas. E seja pela tragédia envolvendo o Heath Ledger, seja pela qualidade do filme, que é considerado até hoje o GOAT, né, digamos assim, o maior filme de todos os tempos nesse universo dos quadrinhos, o filme de 2008 teve um orçamento de 185 milhões, então é um orçamento mais alto, né, o orçamento mais alto da franquia até o momento, só que o filme abriu com incríveis 158 milhões de dólares, que é um resultado simplesmente sensacional, e o filme bateu a marca dos 500 milhões somente em território americano. Foi um dos primeiros filmes a conseguir bater essa marca. O filme fez 534 milhões e bateu a marca de 1 bilhão de dólares. Até 2008, se não me engano, eram menos de 10 filmes que tinham batido a marca de 1 bilhão de dólares e o Cavaleiro das Trevas era um deles. Eu só queria esclarecer desde já, eu coloquei as animações também aqui no vídeo, mas eu vou abordar um pouquinho mais pro final, só que eu não quero distorcer muito os números citando as animações, porque claramente os valores são bem diferentes. Então eu vou citar primeiro todas as versões em live action. E obviamente depois do Cavaleiro das Trevas veio o Cavaleiro das Trevas Ressurge, demorou um pouquinho para chegar, né, de 2008 para 2012, mas o filme acabou tendo um sucesso muito semelhante, né? O filme abriu com 160 milhões, então teve uma abertura inclusive melhor do que a do seu antecessor. O orçamento subiu bastante também, né? O Christopher Nolan realmente pegou a maleta de dinheiro da Warner e aumentou bastante o orçamento. E o filme acabou fazendo 441 milhões em território americano, então a bilheteria norte-americana diminuiu bastante, né, praticamente 100 milhões de dólares, mesmo com uma abertura superior. E o filme acabou fazendo mais sucesso do que o Cavaleiro das Trevas, fechando com 1,081 bilhão de dólares. E aí de 2012 para 2016 a gente viu uma reformulação total dentro da Warner, né? A gente viu que o Zack Snyder tomou as rédeas do Christopher Nolan, o Nolan até fazia parte ali da produção, só que de forma bem distante. A gente viu o filme do Man of Steel, né, o Homem de Aço, e depois o Batman vs Superman. E o filme, quando foi anunciado, eu me lembro muito bem, eu sei que as pessoas hoje discordam, mas muitas pessoas estavam falando na época que era um filme que tinha potencial para bater os Vingadores, para fazer 1,5, 1,6, 1,7 bilhão ali nas bilheterias. E quando o filme chegou, né, com um orçamento gigantesco de mais de 300 milhões de dólares, o filme abriu com incríveis 166 milhões de dólares. Aí muitas pessoas falaram, falei que o filme vai fazer 1,5, 1,4 pelo menos, né?
Só que não, o filme acabou tendo pernas ridiculamente curtas, né? O filme não conseguiu nem dobrar o que fez na sua abertura e o filme acabou fazendo 330 milhões de dólares, né, nas bilheterias norte-americanas, que não é um resultado ruim, né? Longe disso, é um resultado muito bom, só que com um orçamento de mais de 300 milhões, esse valor acaba sendo colocado ali em perspectiva, né? E o filme acabou fechando com 873 milhões de dólares mundialmente. Na minha opinião, claramente ficou bem aquém do esperado. Eu mesmo fiz previsões na época, né, que o filme faria muito mais dinheiro do que isso. E finalmente, já no ano seguinte, né, em 2017, a gente viu o lançamento de Liga da Justiça com o Zack Snyder, que foi trocado ali pelo Joss Whedon, justamente por causa do resultado negativo de Batman vs Superman, né? Isso a Warner demorou para revelar, né? Eles inventaram algumas desculpas. Sim, aconteceu uma tragédia com a família do Zack Snyder, né? Uma tragédia gravíssima, mas eles aproveitaram essa situação para afastar o diretor e para tirar a obra dele, né? Digamos assim, e passar para um novo diretor, que no caso foi o Joss Whedon, né? Diretor dos Vingadores. O filme não correspondeu às expectativas, mais um filme que todo mundo apostava que bateria brincando ali a faixa de $1 bilhão. Pô, no primeiro, segundo final de semana, a Liga da Justiça com certeza vai ter batido a marca de $1 bilhão, isso todo mundo tava falando na época, pô, é a Liga da Justiça, né, é muito maior do que os Vingadores, é a propriedade intelectual mais valiosa ali, né, digamos assim, desses grupos de super-herói, e não foi o que aconteceu, o filme acabou abrindo com 93 milhões de dólares, bem abaixo, né, da abertura de Batman vs Superman, e acabou tendo um resultado de somente 229 no mercado norte-americano e 657 ao redor do mundo todo. Então o filme da Liga da Justiça fez abaixo dos 700 milhões de dólares. Eu diria que esse filme não chegou nem à metade do que ele poderia ter feito se o filme tivesse um hype maior, se o filme tivesse, né, um universo melhor ali ao redor dele. E só para não deixar de fora, né, eu vou citar aqui para vocês alguns filmes tangenciais, né, do Batman. O filme do Coringa, por exemplo, que teve um orçamento de 70 milhões de dólares, abriu com 96, né, então foi uma abertura sensacional, a mesma abertura que Liga da Justiça, um filme solo do Coringa, um filme dramático, com baixo orçamento, teve uma abertura igual à da toda poderosa Liga da Justiça, e o filme acabou fazendo 335 milhões de dólares nos Estados Unidos e 1,074 bilhão, né, ao redor do mundo todo. O Coringa é um filme bilionário, enquanto Batman vs Superman e Liga da Justiça não são. E só pra citar o Batman, né, a Máscara do Fantasma de 1993, teve um orçamento de 6 milhões, uma abertura de 1,1 e acabou fazendo 5,7. E aqui o filme do Batman Lego, que teve um orçamento de 80 milhões, uma abertura de 53, né, uma abertura muito boa, e uma bilheteria americana total de 175 e uma bilheteria mundial de 312. E aqui o Snyder Cut, né, eu coloquei aqui só pela piada, porque não teve bilheteria, mas trouxe muita gente pro HBO Max. O filme foi muito bem aceito pelos fãs, apesar de não ter tido aquela explosão, né, que a gente esperava dentro da HBO Max, mas foi um dos grandes sucessos da empresa por lá. E finalmente eu citei aqui o Piada Mortal, né, de 2016, que teve um orçamento de 3,5 milhões e acabou tendo uma bilheteria mundial de 4,4. E aqui eu fiz um gráfico para vocês para mostrar o final de semana de abertura, né? Então a gente tem, começando, né, por Batman, né, pelo primeiro Batman com Michael Keaton, depois o Batman Retorno, a gente vê que todos os filmes da era Tim Burton e Joel Schumacher têm aberturas semelhantes, né, digamos assim, pelo menos no mesmo escopo. Daí a gente vê um aumento muito grande depois do Batman Begins. O Batman Begins parece que faz parte da geração anterior de filmes, né? Aí a gente vê o Cavaleiro das Trevas ressurge e o Batman vs Superman também com abertura semelhante. Então a gente vê os filmes do Schumacher e do Burton aqui, os filmes do Nolan lá em cima, e a gente vê uma continuidade, né, em termos de hype pros filmes do Zack Snyder, porque Batman vs Superman teve uma abertura semelhante. Então eu acredito que esse filme do Batman vai conseguir, inclusive, ficar acima da abertura desses filmes do Christopher Nolan. Eu acho que esse filme, se a gente somar tudo isso, se a gente somar que já fazem 10 anos que a gente não tem um filme solo do Batman, todo o hype, eu acho que o filme vai sim ter uma abertura histórica para Warner. Eles estão investindo muito, eles estão fazendo de tudo para esse filme ser um grande sucesso, então eu acredito que eles vão conseguir. Eu tô sendo bem otimista, como eu disse, pode ser que eu erre de longe, mas eu prefiro ser otimista, porque é um filme que eu tô esperando bastante. Então a minha previsão para esse filme é que ele fique com 220 milhões de dólares no seu final de semana de abertura. Eu espero que essa reta, né, que a gente pode traçar, continue crescendo. Obviamente a Liga da Justiça está completamente fora dessa reta, mas eu acredito que o filme vai de fato conseguir crescer bastante.
talvez não consiga chegar em 220, mas é o meu chute, né? Eu acho que 180 seria um bom chute, 200 seria um bom chute e 220 é um chute bastante otimista. Se eu estivesse sendo extremamente negativo, eu poderia falar até na casa de 170, 180 milhões, mas eu prefiro ser positivo e a minha expectativa é de 220 milhões. Como eu disse, eu quero que vocês falem as expectativas de vocês aqui abaixo. E continuando, eu tracei aqui o total nos Estados Unidos. Vocês podem ver, né, ó, aqui o Batman, ele caiu, ele começou muito bem, caiu, aí ele subiu bastante e caiu de novo, né? A performance dos filmes do Batman, a gente pode ver aqui, parece uma gangorra. Eu espero que o filme vá retornar lá pra cima, eu acho que ele vai voltar com tudo. Então a minha expectativa é que o filme faça 590 milhões em território americano. Eu acho que o filme vai de fato ter uma performance sensacional. O filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa já mostrou que é possível um filme estourar a boca do balão em território americano. Então eu acho que é isso que vai acontecer. E finalmente o total global, né, segue mais ou menos o que a gente viu no anterior. A gente vê uma queda aqui nos primeiros filmes até o Batman Begins. Aí um aumento muito grande, uma queda de novo. Eu acho que o filme vai conseguir subir novamente e eu acho que vai ser uma subida histórica. Então, na minha opinião, novamente, eu tô sendo muito positivo, eu posso estar completamente errado. Eu acho que esse filme do Batman tem potencial para fazer 1,350 bilhão de dólares. Eu acho que esse filme vai conseguir ter um resultado muito bom, não vai chegar nem perto do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, isso eu já garanto para vocês praticamente. O filme tá com 1,8 e alguma coisa, eu não lembro exatamente o valor exato. Eu não acho que Batman vá conseguir atingir essa marca, mas eu acho que Batman é uma propriedade intelectual das mais valiosas que existem e eu acho que esse valor é bem realista. Então, só para organizar aqui as minhas previsões, porque eu quero que vocês falem a de vocês aqui abaixo, eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada. A minha previsão da semana de abertura, né, do final de semana de abertura, 220 milhões. A minha previsão para a bilheteria norte-americana, 590 milhões. E a minha bilheteria ao redor do mundo todo, né? A minha previsão para a bilheteria mundial, 1,350 bilhão. Então, essas são as minhas previsões. Eu gostaria de saber as previsões de vocês. E eu gostaria que vocês dissessem aqui nos comentários, curtissem o vídeo e se inscrevessem no canal. Valeu! E nos vemos em breve.